Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão agora, no Dia News. Presos da penitenciária de Pedrinhas tentam mais uma vez fugir escavando um túnel. A Secretaria de Segurança Pública é alvo de ladrões. A ação foi impedida pelo Serviço de Segurança Privada do local. Representantes dos policiais militares dão entrada no Ministério Público do Trabalho para reclamar de trabalho em dias de folga. Na Câmara Municipal, secretários de São Luís e vereadores debatem transporte público na ilha. O Dia News está no ar no dia em que a chuva causou transtornos na vida do cidadão. Agentes penitenciários surpreenderam os detentos da unidade de Pedrinhas quando estavam escavando um túnel para a fuga em massa. Elinalva Cardoso. Esta é a quarta tentativa de fuga registrada só este ano. De acordo com o secretário de Justiça e Administração Penitenciária do Estado, a ação beneficiaria a fuga de aproximadamente 50 detentos. Todo o trabalho estava sendo monitorado desde o último fim de semana. Na verdade, o Núcleo de Inteligência Penitenciária já tinha detectado esse informe ainda no sábado, e aí fizemos o fechamento da área, redistribuímos os presos e estamos providenciando exatamente a questão da readequação do conserto do buraco hoje para poder a rotina do presídio continuar na sua normalidade. No ano passado, aconteceram 2 dessas ocorrências. Em setembro, foi descoberto um túnel de 20 metros que estava sendo cavado em direção ao mesmo presídio. No mês seguinte, os detentos tentaram fugir usando dinamite para explodir o muro do cadeião. E nem a sede da Secretaria de Segurança Pública está livre dos furtos e assaltos. 2 homens invadiram o pátio da Secretaria e tentaram roubar materiais de construção. Segundo a assessoria, eles não conseguiram levar nada e os seguranças privados que prestam serviço ainda atiraram nos suspeitos, mas não foram presos e conseguiram fugir. Segundo nota, o caso está sendo investigado pela Superintendência de Polícia Civil do Estado. Com a crise instalada na segurança pública do Estado, gestores estão mobilizando todo o efetivo de policiais para atuar contra a criminalidade em pontos específicos da ilha. O problema é o pouco número de policiais existentes, o que forçou a categoria a protocolar uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. A cúpula da Segurança Pública anunciou, para conter os números crescentes da criminalidade na capital, os policiais militares iriam trabalhar durante os dias de folga. Surge o primeiro efeito colateral. Como representante da Federação das Associações Representativas dos Profissionais da Segurança Pública, o Cabo Campos protocolou no Ministério Público este documento. É uma carta-denúncia contra o que chama de arbitrariedade do comando da Polícia Militar. A Federação das Associações dos Militares denuncia que os policiais estão sendo obrigados a trabalhar nos dias de folga. Quem desobedecer poderá ser punido por quebra de disciplina militar. A lei foi imposta para os policiais militares, não houve nenhum tipo de diálogo conosco, muito pelo contrário, veio de início para o policial ser voluntário, o policial seria voluntário para tirar de serviço, e agora, em cima da hora, estão obrigando os policiais a abrirem mão da sua folga para combater a criminalidade. Depois de uma manifestação na área da Vila Luizão, ficou acertado com integrantes da Prefeitura uma fiscalização nos ônibus do bairro. Voltamos até a região e o que encontraram foram mais reclamações. Depois do protesto de ontem, a SMTT anunciou que iria fiscalizar a condição dos ônibus que fazem itinerário na Vila Luizão hoje. Durante a realização desta reportagem, não vimos nenhum tipo de fiscalização. Há rumores de que os moradores do Parque Vitória também preparam um grande protesto por causa do sistema de transporte público. Aqui, ruas precárias, falta de abrigos, a poeira e o esgoto tornam a espera pelo ônibus uma experiência bem desagradável. A falta de abrigos nas paradas é a principal reclamação dos usuários aqui na Vila Luizão depois do próprio tempo de espera. Sem uma proteção contra o sol, o jeito é improvisar. Nessa hora, até o poste serve. Ninguém toma decisão, ninguém toma partido para fazer nada e fica desse jeito. Com todo este problema no sistema de transporte público, hoje a Secretaria Municipal de Trânsito aceitou o convite da Câmara e debateu o assunto com os vereadores da cidade. Adria Rodrigues.
A audiência teve a participação da secretária de Trânsito e Transporte, Miriam Aguiar, a promotora de defesa do consumidor, Lídia Cavalcante, representantes do Sindicato de Empresas de Transporte e populares. Foram expostos vários problemas do sistema de transporte da capital. Segundo a promotora, após ouvir as partes, o próximo passo será a assinatura do termo de ajustamento de conduta, o TAC. Está previsto, já agendado na quinta-feira, a assinatura do termo de ajustamento de conduta definitivo para tratar com todos os prazos de licitação, inclusive da biometria, do próprio transporte, do próprio sistema de transporte coletivo e todos os tópicos afetos a isso tudo. Sobre o aumento de tarifa, tanto a promotora quanto Rose Salles acreditam ser inviável um reajuste no momento. Reajuste de passagem é algo que está totalmente fora de cogitação, até porque o sistema, na atual circunstância, não tem moral para cobrar. Agora mesmo foi sugerido que o governo do estado ele venha fazer a liberação do ICMS do combustível e vai contribuir também para que não ocorra aumento de passagem. E daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar sobre o giro de notícias políticas do Maranhão. Voltamos em instantes. E as discussões de hoje na Assembleia Legislativa foram em torno do surgimento de um novo partido, a Mobilização Democrática, fruto da fusão dos partidos PPS e PMN. Já na Câmara, teve vereador propondo o fim de secretarias municipais. A reportagem é de Joelson Braga. Na Assembleia Legislativa, a fusão do PPS e do PMN pode mudar a composição da casa. A mudança afetará diretamente 4 deputados. Do PPS, Elisiane Gama e Otelino Neto. Do PMN, Rogério Cafeteira e Eduardo Braide. Está confirmado para amanhã as convenções extraordinárias dos 2 partidos em Brasília, para aprovar a fusão que dará como fruto a Mobilização Democrática, nome do novo partido. Já aqui na Câmara Municipal, o discurso do vereador Chaguinhas reacendeu uma velha discussão, a do funcionalismo público. Com o fim do recadastramento feito pela Prefeitura, pode haver demissões. O vereador Chaguinhas fez um discurso acalorado na sessão desta terça-feira. Ele foi contra a demissão de milhares de servidores em regime de serviço prestado na Prefeitura da capital e afirmou que se o prefeito extinguir 10 das 25 secretarias existentes em seu governo, não vai influenciar em nada na vida da população da cidade, pois são verdadeiros cabides de emprego. Se o prefeito está com um problema com a lei de responsabilidade fiscal, ele tem que acabar com 10 secretarias que não oferecem nada para a população, a não ser cabides de gordos empregos. Foram identificadas pessoas que estão lotadas em determinada secretaria e identificado também alguns que não estão lotados, não estão efetivamente desempenhando uma função. E o Tribunal Regional Eleitoral continua estimulando a população a realizar o processo de biometria para as eleições de 2014. Uma parceria com a Assembleia pretende instalar um ponto do TRE a servidores da casa e também a comunidade em geral. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Arnaldo Melo, recebeu a comitiva do TRE para a abertura do posto de recadastramento biométrico. O posto instalado nas dependências da Assembleia vai facilitar para que os funcionários do órgão façam o recadastramento eleitoral biométrico. O Legislativo Estadual foi um dos primeiros órgãos que se comprometeu a ajudar o TRE no recadastramento de eleitores de São Luís. A Assembleia Legislativa está em parceria com o Tribunal Eleitoral para melhorar, para viabilizar mais rapidez nesse processo e nós podemos chegar a 2014 com o eleitorado de São Luís assistido. O presidente do TRE, desembargador José Bernardo Silva Rodrigues, disse que a parceria com a Assembleia é fundamental para as metas do Tribunal Regional Eleitoral. Nada melhor do que na Casa do Povo, o povo ser atendido para a segurança do ponto fundamental, do coração do processo eleitoral, que é o processo de votação. É isso que civicamente a gente vive, para que a votação, o dia de votação, seja coroado de êxitos. E agora falando de educação, o Ministério Público esteve reunido com representantes da Secretaria Municipal e Estadual de Educação para debater sobre os problemas que persistem na porta das escolas, como a venda de bebidas e o comércio da droga. Segundo denúncias, o bairro Cidade Operária seria uma das áreas mais afetadas da cidade em relação ao problema dos vendedores ambulantes nas proximidades e na porta das escolas. Essa questão que está acontecendo nas escolas, em torno das escolas,
os muros das escolas vendendo CD piratas, muitas das vezes CDs, pornô, venda de bebida alcoólica. Isso é uma realidade que tem acontecido na cidade operária. O assunto foi tema de um encontro entre Promotoria do Estado, representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Educação, conselheiros tutelares e blitz urbana, para buscar soluções para este problema. Aqui, através da participação de vários órgãos, né, tanto do Governo do Estado como órgãos municipais, como a blitz urbana, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Transporte, nós estamos traçando estratégias para que possamos atuar. Hoje foi uma reunião de trabalho de demonstrar o problema da promotoria, trazido pela promotoria, e na próxima sexta-feira já iremos iniciar as linhas de atuação mesmo para combater o fogo. A tarde e a noite desta terça-feira foi de bastante chuva e muito transtorno para a população da capital. Ismael Gama. Os guarda-chuvas deram um colorido às ruas de São Luís com a chuva que caiu na tarde desta terça-feira. A chuva teve duração de cerca de 1h30, tempo suficiente para aliviar a sensação de calor. Veio numa boa hora, né? A gente estava precisando para amenizar mais a temperatura, o calor. Além de baixar a temperatura na cidade, a chuva trouxe problemas já conhecidos pelo ludovicense. Nas avenidas de São Luís, os alagamentos em alguns pontos deixaram o trânsito mais lento. Na Avenida Vitorino Freire, na Areinha, os motoristas tiveram que enfrentar as poças d'água em vários pontos da avenida. Na região do Mercado Central, em alguns pontos, a água da chuva passou dos 20 centímetros. Este veículo teve dificuldade para passar por essa rua. Quem trabalha no Mercado Central diz que quando chove mais forte, alguns estabelecimentos são invadidos pela água. Quase todos reclamam dos prejuízos. A área inunda, o acesso às pessoas não acontece, aparecem ratos na redondeza, os sacos de lixo descendo e o rio, né? O que causa transtorno para todos nós da vizinhança. Hoje, no Dia Mundial da Voz, profissionais estiveram em um shopping da cidade orientando sobre os cuidados que devemos ter com o que comemos e bebemos para manter uma boa voz. Em São Luís, o grupo Fonarte foi a um shopping da cidade oferecer orientações para as pessoas e explicar a importância dos cuidados com as cordas vocais. Dona Amélia é aposentada e aproveitou para fazer uma consulta rápida. Gostou da surpresa, mas... Você acha complicado seguir essa orientação? Um pouco, porque eu gosto do meu café. Dona Amélia, mas não é só isso. Ter uma alimentação saudável, dormir 8 horas por dia, repousar a voz e fazer exercícios específicos são dicas importantes para ter uma voz saudável. E para os profissionais da voz, atenção para as dicas. Um dos exercícios que o fono ensina é a questão de trabalhar a musculatura labial, que é o brrr, e a questão da língua, que é o trrr. Na questão da música, nós já usamos a vogal A por tempo prolongado, como A, e usamos o lá, que é o linguodental. Lá, 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 lá. É assim estaremos aquecendo e a produção vocal sai com mais facilidade, sem forçar a voz. O Dia News fica por aqui. Outras notícias locais amanhã ao meio-dia no Guará News com a Bianca Nogueira. Boa noite e até amanhã.